Amigos da CBN, um resultado para manter a esperança viva da galera do Vasco da Gama. Hoje aqui no Maracanã, 2-1 em cima do Sport. Saiu na frente, cedeu o empate, recuperou a vantagem e manteve até o final num jogo dramático aqui para 22 mil vascaínos novamente se emocionarem com o time nessa épica luta contra o rebaixamento. Oliveira Filho, o primeiro degrau, Álvaro, deixar a lanterna conquistado hoje. Pois é, depois de muito tempo, né, Valdo? Foram nove rodadas mergulhado na última colocação do campeonato. E teve um momento ali que estava 7 pontos do penúltimo colocado. A situação do Vasco era tão difícil que o time precisou de uma sequência de 4 jogos, conquistou 10 pontos em 12 possíveis para conseguir dar o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Sair da lanterna. Esse passo o Vasco conseguiu dar. Mas tem que continuar, não pode se dar por satisfeito. Nesse jogo contra o Sport, o Vasco repetiu um pouco a estratégia que já tinha usado contra o Atlético Paranaense. Aproveitou-se do fato de jogar no Maracanã, foi para cima, conseguiu logo no início do jogo fazer o seu primeiro gol, depois recuou, foi dando espaço ao Sport, o Sport foi para cima, conseguiu empatar o jogo. No início do segundo tempo, mais uma vez o Vasco conseguiu o seu gol, uma cobrança de escanteio do Andrezinho, o Rafael Vaz de cabeça fez 2-1 para o time do Vasco e por pouco o Vasco não voltou a permitir o empate, porque recuou demais nos minutos finais ali do primeiro tempo, o Sport foi para cima e poderia até ter conseguido o gol de empate, embora o Vasco também tenha desperdiçado uma grande oportunidade de marcar o terceiro gol num chute do Herrera, que pegou no poste esquerdo do goleiro Daniel Fernandes, e depois o Nenê na sobra chutou para fora. De qualquer maneira, foi mais uma grande vitória do Vasco, mais uma vitória merecida. O time saiu da lanterna, mas continua numa situação muito delicada, porque precisa continuar vencendo. E agora o Vasco vai ter adversários mais difíceis. Daqui a pouco vai ter que enfrentar um Corinthians, um Grêmio, né, um São Paulo. Mas a confiança está voltando, A confiança está voltando. E hoje, eu acho que mais do que isso, Evaldo, voltou também o orgulho do torcedor do Vasco, que ia ao estádio e não via motivo algum para apoiar o time. Hoje ele vê. Ele sabe que a situação é difícil. Ele sabe que hoje o Vasco continua dependendo de um milagre para se manter na Série A. Mas ele já vê em campo o time dar a resposta, justificar essa confiança desse torcedor que vem ao estádio. E essa confiança é porque o Vasco está fazendo a sua parte. Últimos 4 jogos, como o Álvaro disse, 3 vitórias e um empate contra o Cruzeiro. Próxima parada é domingo aqui contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro às 4. Um duelo interessantíssimo, os dois times em momentos bem distintos. O Vasco subindo e o Flamengo descendo um pouquinho só. E antes, no meio da semana, tem quarta-feira o São Paulo pela Copa do Brasil lá no Morumbi, em São Paulo. Um abraço, até a próxima.